Fala pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o nosso último vídeo, né, encerramento aí das atividades do ano de 2020. Nunca é demais lembrar que foi um ano diferente, um ano difícil, né, para tantos, todos vocês, para a gente também, e para tantas pessoas, né, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, né. Então o tema é uma continuidade da aula passada, né, Poder, Geopolítica e Desenvolvimento, que é o título de um texto importante desse autor. Se vocês quiserem acessar, é só digitar esse título no site de busca e tentar compreender a partir do texto desse autor que eu estou colocando aqui, tentando inserir alguns exemplos. E agora, nesse vídeo, eu vou tentar apresentar a realidade brasileira, né, e os desafios, dificuldades que a gente tem aí pela frente para poder, no futuro, né, próximo aí, realizar escolhas, principalmente escolhas políticas através das urnas, mas também de mudança de consciência, né? Nossa, não adianta, nós, por exemplo, nós estamos vivendo ainda numa pandemia e nós naturalizarmos, por exemplo, mortes, né? Não cobrar, né? Existe só um exemplo simples também sobre essa questão dos testes, né? Há mais de 7 milhões de testes parados em São Paulo, né? Se eu não me engano, um armazém no aeroporto de Guarulhos, e prestes aí a vencer o prazo de validade desses testes, o governo federal comprou, pagou e não realizou, né? Então, 7 milhões, podia ter realizado, né? Testagem de 7 milhões de pessoas, e o que facilitaria o mapeamento e também a prevenção aí em relação à contaminação, diminuição das taxas de contaminação, portanto, também das mortes por coronavírus, né? Então, tudo isso, acho que eu penso que está dentro desse pacote, né? Que é muita falta de planejamento, né? De uma visão mais técnica, assim, mas também é humana, né? Em relação ao desenvolvimento de um país. Mas vamos dar uma continuidade aqui e eu vou explicando melhor para vocês a realidade brasileira, né? Só é importante recapitular no vídeo passado, se vocês derem uma olhadinha lá de novo, eu falei a lógica, né, que o autor explica para a gente de como que um país qual foi a trajetória, né, mais ou menos dos países que se despontam hoje como potência, né, porque essa é uma pergunta que pode ficar com vocês assim, putz, por que que por que o Brasil não se desenvolve, né? Tem tudo para se desenvolver, ou por que que os Estados Unidos, por que a Inglaterra, entre outros países se desenvolveram, né? Então, eu falei um pouco que trouxe alguns tópicos do texto do autor, que eu comentei ao vídeo passado, que existe um grupo de países que são desenvolvidos a partir de uma associação, um convite, entre aspas, das grandes potências. Então, o Canadá é um grande exemplo para mim, que é um país desenvolvido, porém que tem uma certa submissão aos Estados Unidos. Vocês vão ver isso ano que vem também, melhor. É possível identificar alguma regularidade na trajetória vitoriosa das grandes potências? Foi uma pergunta que foi feita no vídeo anterior também, que eu tentei trazer algumas respostas que o próprio autor coloca no texto, né? Então é possível? Né? Tem uma trajetória histórica, a ruptura ali dentro do país. Aqui que é uma ruptura, assim, é, deixar um passado muitas vezes problemático para trás, tentar resolver alguns problemas, né? Os Estados Unidos não resolveu o problema total ainda do problema racial lá naquele país, porém a ruptura com a escravidão ela foi severa, né? Houve guerra entre os estados do norte e os estados do sul daquele país, né? Houve um conflito com a Inglaterra antes desse conflito interno. Então, é o conflito que gera o desenvolvimento? Não o conflito em si, mas ele é um passo para resolver, né, o problema, né? Ele é resultado, né? Era possível o Brasil resolver o problema, então tem que ser na paulada? Não. Mas a gente sabe que os poderosos do nosso país, eles não vão conceder o poder, né? Eles não vão abrir mão dos seus privilégios. E então, a partir daí é muita luta, né? Então, já estou dando umas respostas que eu vou fazer umas perguntas mais para o final do vídeo, né? Os países que questionam a hierarquia internacional, a gente falou sobre isso, né? O grande exemplo hoje é a China. Ela é uma potência hoje em vários sentidos, né?
tecnológica, do ponto de vista militar, industrial e política, né? Ela tá conseguindo colocar sua presença ali na Ásia, na África, influenciar alguns países europeus, embora não com com toda a presença que os Estados Unidos ainda têm, tá? Mas a gente vê ela como uma grande questionadora dessa ordem mundial chefiada, né, pelos Estados Unidos, né? E aí também falando da periferia política e econômica do sistema, na qual o Brasil vinha tentando se colocar como um novo player ali, né, que a gente fala na geopolítica, um novo jogador no cenário internacional, porém, a partir de 2015, 16 e aí diante, o Brasil vem de novo se submetendo a uma política externa, principalmente ligada aos Estados Unidos e diretamente entre o presidente brasileiro e o presidente atual dos Estados Unidos, o Donald Trump. Tá? Então isso prejudicou, né? Fez com que o Brasil, diferente do Canadá, né? A gente não atingiu níveis de desenvolvimento socioeconômico, tecnológico, técnico-científico, porém ainda somos submissos, né? Então isso talvez seja o mais pesado e vergonhoso na minha visão. Tá? Quais seriam as saídas, né? Então para esse pro desenvolvimento, né? Eu destaquei igual uma parte do texto, eu vou ler rapidamente aqui para vocês, mas se qualquer dúvida eu insisto que vocês encaminhem para a escola, mas não vejo com tanta dificuldade assim, eu vou tentando traduzir algumas expressões mais específicas da geopolítica. Né? Então, um país pode projetar o seu poder e sua liderança fora de suas fronteiras nacionais através da coerção. O que é coerção? Da força, né? Na paulada, como a Inglaterra fez, como outros países fizeram também, que é através da guerra, né? O próprio Estados Unidos. Da cooperação, né? Da coletividade dos acordos, isso é interessante. Difusão de ideias e valores, então a proliferação de uma cultura que é interessante, que seja uma cultura democrática, de paz, né? E também através da capacidade de transferir dinamismo econômico. O que é isso, né, para uma zona de influência? É você investir, lógico, para receber alguma coisa em volta, né? Mas também que você consiga dinamizar a área que você está investindo, que você consiga torná-la de alguma forma desenvolvida, que essa transferência de dinamismo econômico ela consegue fazer com que o espaço geográfico no qual está recebendo esse investimento, então posso pensar em um exemplo, os Estados Unidos em relação à China. Os Estados Unidos transferiu o dinamismo econômico para a China, né? A partir do momento que algumas empresas estadunidenses vão se instalar nos Estados Unidos, vão produzir a partir da mão de obra de uma infraestrutura chinesa, e agora a China, por exemplo, a partir disso consegue também desenvolver sua própria tecnologia e empresas que estão fazendo concorrência aí frente a essas gigantes norte-americanas, europeias, entre outros, japonesas, né? Então esse é um exemplo interessante a gente pensar na transferência de dinamismo econômico, né? Através da transferência tecnológica. Mas em qualquer caso, uma política de projeção de poder exige objetivos claros e uma coordenação estreita. Então tem que ter um governo que deixa muito claro, né, para a população, que seja eleito a partir de uma clareza muito grande do que ele quer, né, para a nação e qual que é a proposta dele. A população lá votou, elegeu o cara e a partir daí ele começa, né? Ele precisa ter uma política externa que envolve a diplomacia, né? O Brasil hoje assim é vergonhoso, vocês podem pesquisar, né? Eu fico um pouco exaltado até falando disso porque a política externa brasileira é totalmente vergonhosa, né? A gente tem um ministro das Relações Exteriores, o sinistro das Relações Exteriores, né? Que acredita que a Terra é plana, né? Então daí a gente já parte do princípio que qual que é o cara que está lá assumindo, né? Essa vaga, né? Esse posto de trabalho que é importantíssimo para uma nação. É ele que é o cartão de visita do Brasil em outras partes do mundo, né? Ou para o mundo inteiro, né? A defesa nacional, o Brasil também fraco, né? Não tem uma política de defesa clara atualmente, né? As políticas econômica e cultural, então há uma subvalorização até de uma cultura popular brasileira. Se a gente pode pegar o exemplo de vários casos, eu trabalhei até com isso antes da pandemia em sala com vocês, citando o exemplo da comparação entre a Coreia do Sul, né, com as bandas de K-pop
e o funk brasileiro, né, que estão, assim, são culturas populares, uma sul-coreana e outra brasileira, e a brasileira que não é, o potencial não é aproveitado para se tornar uma potência internacional de venda cultural, de transferência também de geração, desculpa, de emprego e tudo mais. Então tem uma discussão legal sobre isso na internet que eu acho bacana, que você, quem se interessa procurar. Então há uma subvalorização aqui, ou seja, não se valoriza tanto, né? Então, sobretudo, né, vai exigir uma sociedade mais igualitária e mobilizada. Vou falar disso mais para frente aqui, né? Para não ficar muito longo o vídeo. Uma capacidade social e estatal de construir consenso. Isso aqui é essencial. Eu grifei aqui para vocês, eu acho que é importante, né? Fica com isso na cabeça, esse recado. O que é construção de consenso? É assim, eu posso discordar de vocês em alguns pontos, vocês podem discordar de mim, mas a gente precisa construir alguns consensos assim, para alinhar e os objetivos caminharem, né? Para o país se desenvolver. Né? Hoje a gente tem um governo que é totalmente contrário a isso, né? Ele dissemina notícia falsa, depois volta atrás, diz uma coisa e depois diz que não disse, ou diz que não era bem isso. Isso faz com que a população, nós não confiemos mais na política, a gente não confia mais no próprio poder executivo do país, que é o poder máximo que a gente tem na nação. Isso não faz com que nós entremos, né, em consensos, a gente não entre em acordos, né, em torno de alguma coisa para a gente projetar um desenvolvimento, né, que o país seja um país melhor. Então isso é importante, né, a gente ter lideranças que sejam agregadoras, né, e não aquelas que ficam disseminando o ódio, né, seja o preconceito racial, o preconceito, né, a homofobia, tudo isso daí faz com que as pessoas comecem a se sentir distante umas das outras, né? E aí, principalmente em torno de objetivos internacionais. Então, o Brasil precisa ter uma postura, é um gigante, é o quinto maior país do planeta, então a gente precisa ter, tá? Capacidade de planejar, implementar ações de curto prazo. Isso a gente vê que a pandemia é um exemplo claro, né? Que o Brasil está uma anarquia, assim. Desculpa até quem teoricamente eu acho que não é uma boa comparação, porque a anarquia ainda exige uma grande organização, né? Mas está diria meu tio, né, falecido tio, um boné velho, né? Tá zoado. Cada um fala uma coisa, o federal fala estadual no município, então isso não tem uma coordenação estreita, não há um plano estratégico do Brasil de diminuição de taxa de contaminação. A pandemia, para mim, é o exemplo mais claro disso, né? E isso precisa ser junto com os atores sociais, né, os mais relevantes, que somos nós, né, cidadãos brasileiros, e outros, né, grandes empresários, pequenos empresários, enfim, a população como um todo, né, indígenas que a gente discutiu, aqueles que têm os estudiosos, cientistas, esses são atores importantes dentro de um país que devem ser sempre respeitados. Então aqui é um mapa para a gente exemplificar, né, o gigantismo territorial do Brasil, no sentido longitudinal, latitudinal, né, norte, sul, leste, oeste aí, em comparação com grandes territórios nacionais no mundo inteiro. E o Brasil, né? Como já estou falando aqui do Brasil já desde o início, mas e o nosso país, né? Como que ele está, né? Esse caminho está aberto para todo mundo? Não está, né? A gente vê que precisa de uma energia, né? Que venha também dos seus investidores, dos seus grandes empresários. Alguns estados podem modificar a sua posição relativa dentro desse sistema, dependendo do território. Coesão social é uma coisa que a gente não está vendo no Brasil, essa divisão, né, entre esquerda e direita, enfim, aquele cara fala é comunista, o outro fala é de direita, o outro é fascista. Tudo isso causa uma falta de coesão, né, um dissenso, uma falta de consenso total no país que prejudica, né? Então ao lado tem até uma charge que eu trouxe, né? Parece fora do contexto, mas para entender que assim a pobreza está batendo as portas, né? E essa falta de coesão só faz aumentar isso, né? Não adianta a gente virar as costas para isso. Tá? Então
Há possibilidade? A gente tem que ter estratégia de longo prazo, tem que questionar a ordem internacional e de desenvolvimento e ter um desenvolvimento com mobilidade social generalizada, não para poucos, né? Não adianta poucos continuarem sendo ricos, né? A gente vai colocar aqui os bilionários e a maioria da população se empobrecendo. Então, a gente revê durante o ano inteiro, como eu comentei com vocês, alguns aspectos principais, né? Que precisa de planejamento no Brasil para hoje e para o futuro. Então, investimento em ciência e tecnologia, valorização já daquilo que tem, né, de ciência e tecnologia, como institutos, centros de pesquisa, universidades, coisa que não está acontecendo no país, ao contrário, há um ataque à ciência, né? Muito claro isso. Estimula a criação de polos tecnológicos com o objetivo de desenvolvimento de empresas nacionais, então startups, né? Que é essas incubadoras de empresas, de cabeças jovens como vocês, que têm várias ideias, mas de dar a possibilidade para o desenvolvimento e a compra dessa tecnologia, né? Então, por exemplo, precisa de tecnologia nas escolas públicas para isso e para aquilo, então vamos fazer um grupo, estimular que um grupo de pessoas qualificadas produzam isso e o governo compra dessas pessoas. Essas pessoas, ele vai estar gerando emprego e ao mesmo tempo colocando essa qualificação produzida no próprio país para dinamizar a economia, né? E com isso a gente está valorizando e também estimulando que as pessoas estudem mais, né? Então não adianta você vai estudar para quê? Para ser Uber? Né? Isso que vem aumentando muito no Brasil, tá? Então por isso tem que ter uma valorização da educação, principalmente pública, né? Dos meios de transporte, a gente conversou sobre isso, comunicação, a gente percebe, né, dificuldade, a internet péssima no Brasil, as empresas privadas controlando isso. Se você liga para reclamar, talvez te dê um desconto, mas assim a gente sabe da qualidade péssima que é os meios das telecomunicações do Brasil, né? E falando do meio ambiente, a gente já conversou bastante sobre isso também. Então tem vários pontos que o Brasil precisa se atentar, que não é só para ficar bem na foto aí internacional, mas é que é para que a gente valorize e a gente pratique a justiça social no nosso país, né? Infraestrutura básica, saneamento, saúde, e uma charge para a gente entender também por que as pessoas acabam precisando dos auxílios governamentais para a sobrevivência, né? Então, aqui eu só estou colocando a questão indígena, né? Só não, mas principalmente, né? O rapaz falando, né? Pai, agora eu consegui crescer. Entendo por que precisamos de cesta básica para sobreviver, porque antes essas pessoas sobreviviam diretamente daquilo que tinha na natureza e nós, homens brancos e mulheres brancas, destruímos isso daí. Tá? Alguns indicadores para vocês terem uma noção de quanto que o Brasil precisa aí diminuir as desigualdades, tá? Isso é um ponto central, então tudo que eu estou colocando aqui, como principalmente dados, é o que eu considero central, né? A diminuição de desigualdade vai fazer com que o país se desenvolva mais rápido, tá? Então, o Brasil está entre os 10 países mais desiguais do mundo, né? Segundo o índice de Gini. Esse índice de Gini ele é medido de 0 a 1, né? Que multiplica por 100, no caso de 0 a 100. Tá? Então, quanto mais próximo do 100 é mais desigual, quanto mais distante do 100 aí, mais igualitário o país, né? Então, você tem Noruega com 27 ponto alguma coisa, é o país menos desigual do mundo, né? Mais igualitário do mundo. E o Brasil aí com 53,3 junto com Botsuana, mas o top ali, África do Sul. Então, nós estamos entre os 7 países mais desiguais do mundo, né? O que é essa desigualdade? É uma desigualdade de renda, tá? Pouca gente ganhando muito e muita gente ganhando muito pouco, tá? Então, o Brasil desponta aí nesse ranking. Uma estagnação, ou seja, para um pouco aqui o índice de desenvolvimento humano, tá? Um dos motivos é o aumento da desigualdade de renda, tá? E problemas ligados à saúde também, à volta de doenças que geram esse tipo de impacto no IDH. Então, a qualidade de vida do brasileiro e da brasileira aí as condições não estão melhorando tanto, né? O exemplo de ricos e pobres no Brasil está muito claro aqui, né? Pobres são aqueles que dispõem menos de 1,9 dólares, né? $1,90. Pobreza extrema, desculpa. Está em torno de 14 milhões já no Brasil e 52 milhões são aqueles que vivem com menos de 5,5 dólares, né?
$5,50. Então, que é muito pouco também, né? Uma renda bem baixa, mas se você somar aí dá quase 70 milhões de pessoas, é muita gente, é quase 1/3 da população brasileira vivendo aí ou na pobreza extrema ou na pobreza, tá? E por outro lado, o patrimônio dos super ricos, né, brasileiros crescendo aí de forma gigantesca na pandemia, né? É o aumento aí, um acréscimo de 34 bilhões na riqueza dessa galera aí que ganha, que são os bilionários brasileiros. Então, acessa aí, tem essa notícia no G1, vocês vão identificar, né, principalmente são super ricos brasileiros ligados ao setor bancário, né? Então, enquanto existia essa discrepância, né, essa diferença tão grande no nosso país, dificilmente, ou melhor, nunca a gente vai se desenvolver, né? Nenhum país que se desenvolveu foi a partir de preservando as desigualdades, ao contrário, certo? Então, como que a gente diminui? A gente taxa a grande fortuna, precisa pagar mais imposto. Quem ganha muito tem que pagar muito imposto. Aí ganha muito, eu não estou falando aqui do 5, 6 salários mínimos que alguém pode estar ganhando aqui na família, se é 10 salários mínimos. Estou falando dos bilionários, a gente fala, dos multimilionários, né? Principalmente. Desestímulo ao acúmulo de patrimônio, principalmente imobiliário, então muita gente, né, não estou falando de pessoas aqui, mas assim, existem esses bilionários, eles vão ser donos de várias partes do país, né, principalmente nas áreas mais valorizadas. Tá? Então tem que ter um desestímulo, cobrar sempre mais imposto de quem tem mais, para poder ele não se estimular tanto a acumular patrimônio e fazer o dinheiro dele rodar, investir em outras coisas, ao invés de investir em imóveis para valorização ou de dinheiro na bolsa de valores também, que não tem um retorno tão certo e direto assim para a maioria da população, né? Proteção social às famílias mais pobres, então isso tem que manter para as pessoas não passarem fome, para essa extrema pobreza não virar, por exemplo, acabar em morte, né, em pioras da situação da segurança pública, por exemplo. Então, é um corte de privilégios de setores ligados ao poder legislativo, executivo, judiciário e militar. Então, a gente percebe, né, que desde lá de deputados federais, estaduais, né, prefeituras como vereadores, prefeitos, presidentes, governadores, e o setor judiciário, né, com juízes, ministros ganhando salários assim exorbitantes que não condiz com um padrão de vida de um brasileiro, né? E o setor militar, principalmente de alta patente, né, preservando esses privilégios, enquanto a maioria esmagadora da população ganhando aí no máximo, estourando em média, tá, até 2 salários mínimos, né? Então isso é vergonhoso, né? Saber que a gente tem castas, né, políticas ligadas ao setor legislativo e alguns do executivo e castas do judiciário, né? Não estou falando de advogados, estou falando dos poderes no Brasil, né? Ligados a esses setores que eu citei aqui, tá? Então são formas da gente diminuir desigualdades e manter, né, manter não manter privilégio. Aqui são as referências, se quiserem printar aí para vocês. E aí uma indicação, né, vocês assistirem esse vídeo, vocês colocam no YouTube aí, agente da PF, né, a Polícia Federal, revela como os Estados Unidos interferem em governos de outros países. Eu sugiro muito a ver esse vídeo. E o filme que tem, se eu não me engano, está na Netflix, que é Privacidade Hackeada, né? E aí tem aquele trecho, a gente tem um resuminho do filme, retirado do Adoro Cinema aí. Fica essa tarefa para vocês aí, tudo de bom, espero que vocês fiquem bem, tenham um ótimo final de ano aí, e que 2021 seja muito melhor que esse ano, gente. Um abração, tchau, tchau.